O Nilton tem mais de 25 anos aí com a gente. Fica o meu agradecimento aí para vocês. O meu também. A meus irmãos, Júnior, Maísa, Marisa, a meu tio Adailson, que esteve também na sociedade no início comigo. Então fica meu agradecimento. A todos os clientes que passaram, o que estão com a gente, né? A Sossal só é a Sossal por conta de vocês. Cultivar a terra é um ato de amor. Cultivar amigos é a nossa missão. Colaborar para o seu sucesso é o nosso dever. Valorizar as mãos que plantam e produzem o alimento para a humanidade é o nosso maior orgulho. Hoje, o agronegócio é a principal atividade econômica no extremo sul da Bahia. E a Sossal trabalha de forma incansável para o seu fortalecimento, buscando sempre novas tecnologias e alternativas viáveis para o setor. Por isso, a Sossal conta com parcerias de renome em seu mix de produtos, marcas que, juntos com seus técnicos, oferecem soluções rentáveis aos produtores. A Sossal é ponto de referência para o setor. Além de encontrar soluções, o produtor encontra amigos. Ética, credibilidade, confiança, compromisso e soluções inovadoras. Uma parceria que já dura 31 anos de muito trabalho, dedicação e investimentos. Tudo para levar ao produtor o que ele mais precisa: produtividade e rentabilidade em sua atividade rural. Eu cheguei na Sossal no ano de 1999, no ano onde nós nos casamos, e Arilton foi a pessoa no qual eu me inspirei, porque eu já presenciava a caminhada dele lá na Sossal, esse desafio que ele tinha de se reinventar, de nunca desistir, de sempre inovar, aquele homem sempre pronto a servir. E essa luta dele diária me inspirou. E quando eu cheguei, eu quis dar continuidade ao lado dele a esse trabalho no qual eu já admirava. E isso é o que nos move. Deus, ele não une pessoas, Deus une propósitos. E nós vemos caminhando de mão dadas nesse desafio duplo de vencer como família, em primeiro lugar, e de vencer como empreendedores. E Deus tem nos dado a graça de chegarmos até aqui, já há mais de 3 décadas. Isso para a gente é um motivo de celebrar, muito grande, motivo de celebração mesmo, porque sabemos o quão desafiador é. E existem pilares que fizeram a gente chegar até aqui. O primeiro deles, né, foi o nosso alicerce, que é o próprio Deus. Sem Deus, a gente jamais chegaria a lugar nenhum. E entre eles estão os pilares da fé, da família, da honestidade, da transparência, do partilhar o pão, do pensar no outro, da segurança, da qualidade e também da sustentabilidade. A Sossal, ela é uma empresa que busca o sucesso, mas não negocia os seus valores. Nós temos um slogan que define muito o Grupo Sossal, que é simples como a vida no campo. A simplicidade do homem e da mulher no campo é que nos move. Então fica nosso agradecimento a todos que fizeram parte dessa história. A equipe da Sossal está sempre de portas abertas para orientar o produtor no plantio, no manejo, nas aplicações, na colheita, em todos os momentos do seu dia a dia. De sol a sol, sempre ao lado do setor, ajudando a colher os melhores resultados. Uma empresa parceira do produtor rural, que acredita na força da produção, que valoriza a terra. Formamos uma grande equipe porque sabemos que, trabalhando dessa maneira, chegaremos juntos ao sucesso. Prezamos pelo bom atendimento. Quando você chegar em nossa loja, sinta-se em casa. A Sossal tem compromisso com o meio ambiente,
com a sustentabilidade e, por isso, orientamos os nossos parceiros no manejo correto do solo e garantindo assim o futuro das próximas gerações. São mais de 2 décadas de trabalho, confiança conquistada no dia a dia. Sossal, há 3 décadas, ajudando a produzir cada vez mais em cada palmo de chão e cultivando amigos. Meu nome é Paulo Robson Filho, parceiro da Sossal Agropecuária. É uma empresa que só vem a somar na nossa família, na nossa fazenda, entendeu? Devido à parceria de amizade, parceria agrícola, agropecuária, entendeu? Com excelentes produtos e excelente qualidade. Meu nome é Aurino, eu sou cliente da Sossal há mais de 10 anos, né? Porque é uma empresa que me atende em tudo que eu preciso. E às vezes nem sempre a gente pode estar presente, e às vezes a distância, né? A gente já pede, já tem Eli que atende aí super bem e sabe das minhas necessidades, né? Então me deixa super confortável para saber que sou bem atendido. Comecei a ser cliente da Sossal desde a inauguração da Sossal. Até antes disso, já sou cliente de Irica, de Aique, Bahia, já viemos negociando. E a Sossal é uma firma que hoje está nesse mercado desde aquele tempo, pela credibilidade dela. Até hoje eu tenho comprado os produtos nela, um produto confiável, um produto de boa linha. E estou muito satisfeito aqui com a Sossal. E cada dia mais estimulando ao comércio de Eunápolis, da Bahia e também aqui de Eunápolis. Eu sou cliente Sossal há 10 anos e sou muito grato por ter essa parceria com a empresa, uma vez que posso contar com um portfólio completo dentro da agricultura, dentro da pecuária, além de uma assistência e um feedback rápido para todos os problemas que a gente enfrenta na fazenda. Eu tenho muita gratidão por essa parceria, que a gente possa perdurar aí por mais anos. Pessoal, boa noite. Primeiro, falar da satisfação de participar de um momento tão importante na história do agro, no extremo sul da Bahia, e também de um momento muito importante para o Grupo Sossal. Nós estamos dando início, a partir desse momento, a um projeto que tem, na sua essência, compartilhar boas informações, disseminar grandes iniciativas e vem contribuir para o fortalecimento do agro na nossa região. Nós estamos falando da estreia do podcast Prosa Produtiva do Grupo Sossal. Quero dizer da minha felicidade sempre quando eu venho aqui atender um convite aqui da Sossal, como eu gosto muito de lembrar para todos os amigos, telespectadores, as pessoas que conheço, de como que a Sossal ela foi fundamental na trajetória da Café Rural. Hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade de fazer essa transmissão utilizando como base um aparelho chamado MCX, que está aqui na nossa frente, e o casal Rica e minha amiga Fernanda foram assim, o ponto para a gente adquirir esses equipamentos, e hoje nós temos o orgulho de estar entre as 5 melhores empresas mais bem estruturadas na transmissão de leilão e eventos rurais do Brasil. Mas começou aqui na Sossal. Lá em 2018, quando nós fomos adquirir aquele aparelho para transmitir eventos, leilões, através das mídias sociais, ele que é prova disso. Fomos chamados de doido. E ele acreditou. Fernanda, vamos comprando aqui um leilão aqui. Não é para agora, não. Passa o dinheiro para Carlos aí para inteirar para a gente adquirir. Veio a pandemia e a nossa empresa deu um boom. Era a única na Bahia preparada para isso, então não poderia deixar de abrir esse bate-papo. Nunca vou me cansar, as palavras
do profeta Arica aqui nunca saíram da minha boca. Ô, Carlos, esse aparelho hoje, realmente, hoje não é o dia dele, não. Mas vai chegar uma época que não vai se pensar num leilão sem esse aparelho. A pandemia chegou, a profecia, né? Então, toda vez que eu olho, quando ele ficar obsoleto assim, que não servir para mais nada, eu vou dar um jeito de colocar ele numa caixa de vidro, fazer uma estátua, alguma coisa para tê-lo lá. Bom, gente, a estreia do Prosa Produtiva, diretamente aqui deste ambiente que nós preparamos em parceria com o Grupo Sossal, para estar recebendo amigos e compartilhando boas informações. Uma iniciativa que vai de encontro à necessidade de muitos produtores, de muitos empresários, de absorver boas informações. Às vezes a pessoa está longe, não pode estar aqui, e através das mídias sociais que vieram para democratizar a informação no nosso Brasil, nós temos essa oportunidade. Deixa eu ambientar aqui os nossos telespectadores que nos prestigiam através do canal Café Rural no YouTube e também através do Instagram do Grupo Sossal. Ao meu lado, o mestre Mauro Rosales, consultor em sucessão, e tem mais uma série de formação que a gente vai explicar para a gente. Meu amigo Rica Bahia e minha amiga Fernanda Assis, esse casal maravilhoso, compondo essa mesa para esse bate-papo. Bom, hoje, nessa estreia desse podcast, o tema escolhido é um tema muito importante. É um tema muito importante porque qualquer empresário que ralou, que lutou para construir a sua empresa, eu falo tanto do setor rural quanto que não seja do setor rural, o grande sonho é fazer uma sucessão. Dentro do setor rural, sucessão familiar sempre foi um grande problema e tem sido um assunto cada vez mais recorrente nos bate-papos. E um dia eu vi até um grande produtor falou: olha, Carlos, nós acertamos em muita coisa, nós só pecamos num detalhe: nós não fizemos sucessão. A maioria de nós não aprendeu a fazer sucessão familiar. Estou trazendo a abordagem, ilustrando um pouco, porque o tema de hoje, fortalezas e fraquezas da empresa familiar. E para isso nós estamos aqui com esse grupo de amigos para discorrer de forma muito bacana, de forma muito descontraída sobre esse tema tão importante. Eu vou primeiro começar pelas damas. Fernanda, que satisfação. Eu sei que você é uma pessoa que, quando fala família, os seus olhos têm um brilho super especial. A gente sabe como que esse tema faz parte da sua essência. Que satisfação, e te agradecer pelo convite para compor uma mesa tão especial como essa. Fernanda, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Mauro, Arilton, que honra fazer parte dessa mesa. Um momento muito especial para mim, um momento muito especial para o Grupo Sossal. Dizer primeiro que a roda de conversa, a prosa produtiva, começou pequenininha ali no nosso salão. A gente preparando ali aquele cafezinho especial que todo produtor rural, todo agricultor gosta, né? Sim, que traz muita memória afetiva. E aí foi aí que surgiu nossa prosa produtiva, que o símbolo é o @, porque a gente fala de produtividade. E aí seguimos para a prosa produtiva no campo. E hoje estamos dando aí agora o nosso terceiro grande passo com a prosa produtiva, que é o nosso primeiro podcast, Prosa Produtiva. E de muitos. E olha que nós vamos falar muito da vida dos outros nesse podcast, viu, pessoal? Ô, Rica, você sabe que você é meu irmão, né? Às vezes, acabo de bater uma feijoada, eu bato um pratão de feijoada organizado, pessoal. Aí sabe aquela leseira que dá? Ao invés de falar, que sono, alguma coisa, eu falo, vontade de trabalhar. Viu? A frase ilustre aqui do amigo, quando ele está morrendo de preguiça, ele fala, vontade de trabalhar. Deus está vendo, né, meu amigo? Na cama, meu irmão, dormindo. Mas, ô Carlão, que bom, Maurão, meu amigo. Um prazer ter vocês aqui com a gente, um prazer imenso mesmo. Só agradecer você, Carlos Brito, você que é um cara que, eu sempre digo, não tem tempo nem para você mesmo e consegue arrumar um tempinho para nós. Muito obrigado, porque jamais você é empresário, você é o proprietário do Grupo Café Rural, que esse grupo, pessoal, é mais que um grupo. Carlos desenvolve uma feira de negócios todo ano em Itamaraju. Carlos desenvolve aí também o seu leilão todo mês.
né? Isso é muito cansativo, eu sei o que é isso, porque eu vivenciei isso, sabe? Muito tempo, juntamente com ele, inclusive. Justamente. Né? Essa coisa que eu fui um cara que ajudou, não. Quem ajudou foi ele mesmo, com os méritos dele. Um cara com uma visão extraordinária que é você, Carlos. E parabéns, e muito obrigado por estar aqui. Maurão aqui nem se fala, Mauro. Você é o cara que eu consegui ter como mais um amigo mesmo. Você que trouxe aquela mega palestra para aqui, para Sossal, que ficou marcada na história, né? Muita gente mesmo, né? E todos ficaram assim deslumbrados assim com a maneira como você conduziu aquela palestra, mas magnífica mesmo e sempre colado com a gente. Eu só tenho que agradecer, Mauro. Mais uma vez, obrigado mesmo por estar aqui com a gente, aceitado o nosso convite. Meu muito obrigado mesmo. Ô, Mauro. E a todos vocês, vocês é que fazem o mover da Sossal, faz que a Sossal a cada dia não se canse, né? E muito obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Ô, pessoal, ambientando os amigos agora, eu quero franquear a palavra até para uma apresentação para os nossos telespectadores que ainda não tiveram a oportunidade, assim como eu, estou tendo a grata satisfação de conhecê-lo hoje, mas a sua fama o antecede, tá? De forma positiva, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. E compõe o Grupo Reagro, consultor, a Reagro que vem dando uma contribuição gigantesca por onde passa, na formação, na capacitação, inclusive na sucessão familiar, que é o assunto que nós estamos falando aqui. Eu gostaria que o amigo ambientasse melhor os nossos telespectadores da sua formação, da sua trajetória, e aí a gente começa a entrar aqui então nas fortalezas e fraquezas do nosso tema que nós vamos decorrer de forma muito tranquila aqui hoje. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Vamos começar com um agradecimento aqui também, que não poderia deixar de fazer isso. Primeiro que confiança não se dá, se ganha, né? É um negócio impressionante como funciona. Né? A confiança então, conquista. O Rica e a Fernanda confiaram no Reagro, nós somos parceiros de longa data mesmo, isso é fato, verdade. E eu tive o prazer de estar aqui no dia do aniversário dos 30 anos. Eu nunca vi uma festa familiar com uma pegada corporativa tão bela, tão prazerosa, na qual vi marido e mulher e filhos juntos no mesmo evento. E a gente pode se dizer que a gente roda esse Brasilzão todo aí com várias empresas e ver uma relação familiar numa festa de 30 anos, para mim, foi imprescindível, Rica. E era um desafio, deu frio na barriga, mas que bom que a gente conseguiu entregar no nível que a Sossal merece, no nível que os produtores e produtoras rurais de vocês merecem também. Carlos, um prazer estar aqui junto contigo, e trocando ideia, e Rica também, Fernanda. E eu sou advogado, sou contador, trabalho há 18 anos com agronegócio. Eu costumo brincar que eu só sei fazer isso. E nesses 18 anos atendendo única e exclusivamente produtores e produtoras rurais, empresários do agronegócio. Então, 18 anos foi vivendo especificamente isso. E aí, Carlão, já entrando no tema de uma forma específica, assim, não existe nada no mundo mais antigo que empresa familiar. Não existe nada no mundo. Então, tudo parte de uma empresa familiar. Todos os negócios são movidos por uma empresa familiar. 90% das empresas brasileiras hoje são movidas por empresa familiar. O agronegócio hoje ele é movido por empresa familiar. Então, como é falar desse desafio? E nesse desafio que pai e mãe, eles estão com 3 chapéus. Como assim 3 chapéus? Justamente. A mãe e o pai estão com o chapéu de pais. Eles estão dentro de casa. Daqui a pouco eles estão na fazenda e estão com o chapéu com proprietários, com o dono das fazendas, com o dono da terra, que é um bem finito. E de um outro lado, eles estão com o chapéu agora como gestor do negócio, que visa o quê? Aumentar a receita, diminuir a despesa e ter mais lucro. Correto. Como é que eu boto na balança amor e dinheiro? Isso é... Razão e emoção. O amor, como eu comentei um pouco antes aqui com a Fernanda, essa é uma pergunta que eu ia te fazer até, sabe? Como fica... Eu até te faço essa pergunta, Maurão, porque família
no início é paz e amor, todo mundo se abraça, se beija, rola no chão, faz tudo. Meu bem, se prontifica em estar disponível a todo momento, toda hora, né? E é porque tem um pilar ali, quer dizer, o pai ou a mãe está por ali. E quando deixar de existir? Esse amor vai continuar, esse amor, paz e amor, beijinho, isso continua, Gá? Ou vira briga de foice a maioria das vezes. Irica, obrigado pela pergunta. Eu costumo dizer que essas perguntas que caem na prova, elas são importantes. E por que elas são importantes? Porque a gente está falando de gerações. Sim. A expectativa de brasileiro hoje está em 76,5 anos. Expectativa com dado de IBGE, tá? Como aumentou a expectativa de vida do brasileiro, hoje nas fazendas nós temos 3 gerações e até 4 gerações. Mauro, explica melhor isso. Nós temos um fundador com 75 anos, com um filho de 50 anos, com um neto de 30 anos e que às vezes tem um bisneto com 5 anos. E aí dentro de uma propriedade, aquela geração que fundou, que construiu aquele patrimônio, é uma geração baby boomer, que vem pós-Segunda Guerra Mundial, que o grande prazer da vida é trabalho, mais trabalho, mais trabalho, conectado com amor, porque eles viveram uma guerra, eles viram uma guerra. Então, o que é a grande pretensão disso? É amor. E um amor de uma forma diferente. Duros com trabalho e duros no relacionamento. E aí vem uma geração X, que a grande inspiração é os pais, que é o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. E aí vem um fator tecnologia que não foi desenvolvido. E vem uma geração Y que desenvolveu para a tecnologia e que quer buscar resultado e quer altamente estar conectado com isso. E vem uma geração Z, Millennium, que é muito conectado com tecnologia, que são os verdadeiros nativos. Tá, Mauro, mas até agora tu explicou a geração e tu não conectou na minha resposta. A segunda geração é a geração que mais sofre, porque ela precisa tratar com a primeira. E como a gente consegue levar um tabu, lembrando que as famílias hoje existem com 3 papéis cada família. E aquele avô que fundou aquele patrimônio levou 30 anos para fundar aquele patrimônio. Tem aquele filho que conectou com ele, que às vezes até nem foi para uma formação, e nem que se diga que tem que ter para uma formação, mas conectou com o pai. E aí vem uma terceira geração que é muito movida por resultado e com essa tecnologia. E aí existe uma grande questão que nas empresas familiares é normal de às vezes acontecer, é uma ruptura, é um desgaste, que é o enfrentamento do novo com o velho. É a geração Y saindo da faculdade, entendendo que tudo que eles viram na faculdade está certo, e ao mesmo tempo nós temos a primeira geração dizendo que não é assim, e a segunda geração dizendo que vai devagar, porque tudo que nós temos foi teu avô que construiu. E todas as famílias que nós atendemos, Lica, por esse Brasilzão, nesses 18 anos, quando eu chego na família, não tem problema. Eu amo meu irmão, me dou super bem com meu cunhado, com a minha cunhada. Eu não tenho problema nenhum. E aí a gente começa a entender as relações familiares. Lica, vamos pensar assim, qual era um preço... Até então não entrou dinheiro no meio. Não. Mas vamos pegar um exemplo. Patrimônio. Irica, qual o valor da arroba lá atrás do gado, que era um valor bom? 320. 320. Beleza. Irica, tu vendeu todo o teu gado a 320, arroba? Não. Beleza. 320 é um preço bom, ok? É. 350 o preço da arroba. Tu vendeu o teu gado, sim ou não? Não. Legal. Eu não. Tô falando em boi gordo. Médio. Ok, isso. Não vendeu, ok? Pensa que nós temos uma família com 3 gerações. Chegou a R$300 a arroba. Esse preço é bom ou ruim? Razoável. Aonde tu costuma discutir os teus negócios com a tua família? Em qual momento? Momento de crise. Legal. E no ambiente familiar, onde é que é? Em casa. Que tu tá fazendo qual refeição? Almoçando, jantando, tomando café. Como é que eu formo um sucessor se o desafio é esse? Se ele entendeu que a arroba 320 era boa, mas ele não sabia que era boa. Chegou a 350 arroba, ele entendeu que é boa, mas o pai não vendeu. Porque o pai acreditava que ia chegar a 370, 400. Só que quando ele viu chegar a 300, o pai disse que é muito ruim. Como é que a gente vai desenvolver esse agro? Como é que a gente vai desenvolver os sucessores? Como é que a gente vai desenvolver amor por esse negócio? Que a tua pergunta foi conectada com amor.
Então como é que eu separo esses momentos até mesmo para criar amor na família? Porque se vamos pensar, se a taxa de fecundidade das mulheres hoje está 1,7, Mauro, não tem como ter um filho e 7 avos de outro. Ou tem um, ou tem 2. E as relações de conceitos familiares, elas estão em fator de mudança? Quem serão as pessoas ou quem serão os sucessores que darão longevidade e perenidade para as fazendas que a gente tem no Brasil hoje? Então, cada vez mais, e por isso que eu fico tão contente, tão entusiasmado, tão feliz de estar participando desse podcast com vocês, falando de um tema na qual eu sou apaixonado. Só que em algum momento a gente vai ter que, sim, transmitir amor. Perfeito. Vai ter que se transmitir que uma fazenda vive de resultado, ela não tem diferença de nenhuma multinacional. O que a gente visa é resultado. E tem uma coisa que é um bem finito, que é propriedade. Então, como é que eu protejo propriedade? Como é que eu tenho mais resultado na fazenda? E como é que eu gero amor lá na família? Que é a famosa teoria dos 3 círculos. É nós falar de família, de propriedade e de gestão. Aí, nesse caso, Mauro, não tem jeito. Dificilmente eu acredito assim. Como pessoa física, né? Isso nas famílias, como você falou, é quase impossível, no meu entendimento. Mas, nesse caso, entraria a hold, é isso que você está dizendo? Para pacificar acho que tudo isso? A hold é uma ferramenta. Primeiro, assim, eu estou achando maravilhosas as perguntas e eu estou ficando muito confortável de estar respondendo elas. Porque, assim, Erika, a hold é uma ferramenta. É uma ferramenta. É um artifício que tu pode ajudar em prol da propriedade. E quando nós estamos falando de sucessão, pessoal, vocês que estão aí nos escutando, existe duas sucessões. Como assim, Mauro? Existe uma sucessão de patrimônio, existe uma sucessão de negócio, de gestão. Qual é o grande desafio que a gente vive hoje, pessoal? Sucessão da gestão, sucessão do negócio. Sucessão do patrimônio, como muito fez bem a pergunta Urica, sucessão do patrimônio vai se dar por holding, vai se dar por testamento, vai se dar por doação, vai se dar por inventário, vai se dar por compra e venda, vai se dar vários formatos. Vai se dar. Mas, Mauro, a sucessão da gestão, aqui está o desafio. Aí uma governança bem montada e bem estruturada ajuda a gente a pensar numa sucessão de gestão. Então, a hold, sim, ajuda a proteger patrimônio. Por favor, e se tiver colegas meus também que estão aí junto, não existe blindagem. A gente já viu alguns fatos no Brasil de não acontecer blindagem, então não existe blindagem. E aqui eu me sinto muito confortável de falar. O nosso Código Tributário Nacional diz que não tem blindagem patrimonial, a nossa CLT diz que não tem blindagem patrimonial, a Lei Antitrust diz que não tem blindagem patrimonial, a Lei do Meio Ambiente diz que não tem blindagem patrimonial e o Código de Defesa dos Consumidores diz que não tem blindagem patrimonial. Ou seja, consegui citar 5 coisas, não falando tecnicamente, mas a gente sabe que não existe blindagem, existe uma proteção do patrimônio. E nessa proteção do patrimônio, sim, podemos pensar numa conexão de sucessão de como transmitir esse patrimônio para as próximas gerações. Perfeito. E hoje, Irica, a gente rodando esse Brasilzão todo, a gente vê muita sucessão de patrimônio. E que, às vezes, está se fazendo uma sucessão de patrimônio pensando num viés tributário e não se está se cuidando, às vezes, os regimes de casamento. E falar de regime de casamento é extremamente importante falar de sucessão. Então, se fosse pensar qual é a primeira ferramenta de falar de sucessão, é nós quebrar o tabu dentro de casa e começar a falar de regime de casamento com nossos filhos, seja mulher, seja homem. Tá, mas por que essa distinção agora? Porque tem que terminar o fator da masculinidade e cada vez mais a gente tem que quebrar o tabu de conversar esses assuntos dentro de casa. Perfeito. Então, Urica, a holding é sim uma ferramenta, ela é excelente desde que bem montada. E um ponto de atenção que eu levanto é, às vezes, a forma abrupta de se passar patrimônio para os filhos sem cuidar regime de casamento, sem cuidar comunicabilidade, sem cuidar a forma de transmissão, o que às vezes eu posso estar fazendo para tentar fugir de uma dor de cabeça que vai acontecer lá no futuro, eu estou com a dor de cabeça hoje. Perfeito. E eu vou contar um caso. Quem já viu eu falando, eu vou contar um caso bem rápido, tá, Carlos? Certa feita eu fazia parte de uma empresa e foi um pai e uma mãe nos procurar e tinha um filho, uma filha. Ok? Uhum. E ele foi querer saber de sucessão e a gente foi lá e estava com muito na cabeça na hold.
A gente entendeu ele, a gente explicou para ele quais as ferramentas que ele poderiam utilizar. E o que ele entendeu? Ele disse, Mauro, minha sucessão é a sucessão mais fácil que tem. Eu só tenho uma filha, é ela que vai herdar tudo que é meu. E ela então foi, e aí não fez o trabalho de hold, poderia ser um bom trabalho, decidiu transmitir todo o patrimônio em vida para a filha. Essa filha tinha neto, ou seja, tinha filha, que era a neta dessa pessoa. Num acidente, veio a faltar a filha. E horas depois, veio faltar a neta. Esse patrimônio, então, da filha ficou 100% com a neta. Como a neta veio a faltar 3 horas depois, esse patrimônio ficou todo com o marido dela. Então, o pai, que fundou, que construiu todo o patrimônio, ele precisou recomprar o patrimônio do seu genro. Então, de novo, aí estou falando só de sucessão patrimonial. Mas o quanto é importante aqui a gente falar de sucessão do patrimônio e quais as ferramentas que nós temos no nosso direito hoje que consegue proteger. Porque falar de sucessão no agro é falar de amor. E quando se fala de patrimônio, é sinal de destruição, né? Porque é o seguinte, os noros vão vir, né? As genras, não é os noros, as genras vão vir. E, é claro, dificilmente, eu não estou dizendo, eu estou dizendo pelo percentual, como você falou, que 90% do negócio, do agro em geral, do comércio em geral, né, é familiar, sim. E realmente é. Também 90% tem seus problemas. Eu estou falando em relação à família, de modo geral, quando se coloca os genros e as noras nesse conceito. Por isso que é importantíssimo o que você falou, que a gente precisa realmente construir, né, uma holding. Eu particularmente concordo com você e tem outras perguntas que eu tenho que fazer para você mais para frente, mas o que nós conversamos, eu sou a favor da holding, né, diante do que nós conversamos, tivemos aquela belíssima palestra que você nos colocou aqui, a gente teve esse prazer, né, de ouvir, e é isso. Eu acho que temos que fazer de maneira urgente. E desde já eu já posso fazer uma outra pergunta? Não, você vai me deixar fazer uma aqui agora. Rica pegou ladeira abaixo aqui agora. Fernanda falou, Carlos, liga para Rica, tranquiliza que Rica está preocupado com o que vai falar. Eu falei, mas moço, Fernanda, relaxa que quando Rica pegar morro abaixo, ninguém segura. Eu estava observando vocês falando aqui, e eu lembro de alguns detalhes. Eu estou com um amigo agora que vendeu, o irmão vendeu a terra. Eu vou vender. Meus filhos não querem botar os pés aqui dentro. Aí depois, eu conversando com um amigo, ele falou, rapaz, mas como é que os meninos querem ficar na roça? Quando chega em casa, o pai está virado num catitu, falando de todos os problemas da roça. Todo dia, na hora do café da manhã, os problemas da fazenda, da propriedade. Problema com funcionário, problema com multa, problema com isso, problema, todo dia. 10 anos, uma criança ali crescendo, ouvindo que não está valendo a pena, que não dá certo. Como é que a gente vai fazer a sucessão familiar tocando terror na molecada desde que começa a entender as primeiras palavras? É um detalhe que também vai de encontro a isso daí, por isso que a gente vê essa evasão tão grande que as novas gerações, que é outra formação, e não quer botar os pés na roça. Um amigo meu, cara, minha menina não sabe, se eu morrer, nem sabe que eu tenho essa fazenda. Seria um detalhe também que acaba influenciando nisso daí, Mauro? Extremamente importante a tua fala, tá? Isso eu vou conectar lá numa ferramenta também que é de governança familiar, que nós do Reagro trabalhamos bastante nisso. Primeiro é nós separar as agendas. A gente costuma dizer que nós temos 3 agendas. Nós temos uma agenda da família, nós temos uma agenda de negócio e uma agenda de propriedade. Na reunião de domingo familiar, a mãe tem que ficar incumbida de dizer que não pode falar de arroba de gado e não pode falar de negócio no domingo na mesa de jantar. Nem do jantar, nem do almoço. Ao sábado e domingo, na minha mesa, na minha casa, não se fala de negócio. Vamos falar de negócio? Vamos. Qual dia? Segunda-feira, lá no escritório da Fazenda. Aí já entrei na segunda agenda. E lá, pessoal, toda a família, eu achei muito legal a pergunta, a fala da Eurica, eu vou ir conectando. Uma coisa é quando a gente fala de amor, né? Mas uma empresa familiar que não tem conflito, ela tem problema.
Não existe nenhuma relação sem conflito. Se a relação tiver sem conflito, investiga que tem problema. Então, conflito para a saúde dos negócios ele é extremamente importante. Sócio que concorda comigo com todo o tempo, eu não preciso ter esse sócio. Então, vou procurar outra pessoa para ser meu sócio. E o grande desafio do agro é que eu não escolho os meus sócios. Indiretamente ou diretamente são meus irmãos. Porque a sucessão e a sociedade se dá de forma consanguínea. Porque, na verdade, se tu for procurar, o Carlos ele vai procurar os sócios dele. Eu, Mauro, vou procurar os meus sócios. A Fernanda e o Eurica formaram uns negócios juntos. Mas se eu for procurar um sócio, eu quero procurar um sócio que tenha princípios e valores parecidos com os meus, mas que tenha coisa que soma com os meus. E numa empresa familiar não é assim. O irmão não escolheu para ser irmão. Não. Então, logo, ele não escolheu para ser sócio. Só que eles têm que aprender a conviver juntos. E aí tem um dado muito interessante que eu vou conectar na tua fala, que existe um estudo do William Group. E ele estudou 1.000 patrimônios familiares que fracassaram. Quais foram os percentuais? 15% pela questão documental, falta de preparação de documentos. 25% preparação inadequada do sucessor e dos herdeiros. 60% por falta de comunicação. A comunicação é tudo. A comunicação. Enquanto a gente está fazendo essa ilustração, eu aproveitar para prestigiar a nossa audiência. Doutora Elaine Arpini está lá nos prestigiando na audiência. Também fala, é um tema que ela adora, inclusive vamos debater lá no programa Café Rural. Rafael Oliveira está mandando abraço, Jefter Santos, cadê mais aqui? Everaldo, nosso presidente lá do Sindicato Rural de Tamaraju. Um abração aí, Everaldo, doutor. O Cicobi lá. Forte abraço. Inclusive, parabenizando o Grupo Social, na pessoa do Eurica, da Fernanda, o mestre Mauro aqui também. Cris de Souza, Éder Filho está lá também, assunto de extrema importância, obrigado pelo carinho. Tem mais uma turma aqui, daqui a pouco a gente traz mais as informações. Estamos com a equipe de apoio aqui também, que vai nos fornecer alguns questionamentos dos nossos telespectadores daqui a pouquinho. Fernanda. Ouvindo aí, né, vocês discorrerem o tema, eu me recordo quando eu comecei a trabalhar, né, nós somos casados, e eu ouvia... A pergunta que eu mais ouvi era como você consegue trabalhar com seu esposo. Boa pergunta, Fernanda. Como? Né? E a primeira resposta é o amor, né? Uhum. A gente tem que amar. A segunda é a fé em Deus, para que Ele possa nos capacitar para suportar e aprender a gerar os conflitos. Porque é o que você falou, Mauro. O que mais existe são conflitos, e diários. Então, quem está aqui, quem trabalha com a gente sabe que eu e Arilton temos conflitos, mas é para o bem. Entendemos que estamos no mesmo barco. E realmente é muito desafiador. A escolha desse tema e a escolha de trazer você, Mauro, é porque essa dor nasceu no nosso coração. E a gente escuta muitos dos nossos clientes. Não só escuta, vê, né, Arilton? E muitos dos nossos clientes questionarem no nosso balcão. Aqui todo mundo tem que ser um pouquinho psicólogo, né? Então a gente vê o pai, quantas vezes a gente chegou aqui e viu o pai e a mãe vindo aqui, nos visitando, comprando, investindo lá na fazenda. Aí quando chega na geração seguinte do filho, ele investiu na formação do filho e o filho não volta mais. Tem um pai mesmo que compartilhou comigo que ele investiu num quarto com ar-condicionado na fazenda e o filho vem assim uma vez no ano. E aquilo a gente sente que tem uma dor ali no coração daquela família. E como família é projeto do coração de Deus, a gente sabe que família é tudo, como a Arilton deu início falando. O que a gente aqui, né, como empresa, né, no nosso segmento, podemos aconselhar estou falando perguntando ao Mauro aqui, aconselhar o nosso amigo produtor. Qual seria assim? O que a gente pode fazer para acalentar? A receita do bolo, Mauro. Qual a receita que a gente pode trazer para ele assim? Uma receita. Primeiro é desmistificar que sucessão não é morte. Isso. Sucessão no dicionário é sucesso. Esse é o primeiro ponto. E que, dependendo da forma como se fizer, ninguém vai tirar o direito sobre a propriedade dele. Ele não vai perder o que ele fez. Não existe passagem de bastão no agronegócio. Sei que tem livros disso, tá? Na qual, inclusive, já fiz leituras, mas não existe no agro.
Se um pai desconectar da fazenda, aumenta a Unimed e muda o plano dele de saúde para Bradesco, porque ele vai adoecer. Porque a grande questão que ele sabe fazer é aquilo. Então ele só sabe, ele acorda de manhã cedo pensando na fazenda, ele vive pensando na fazenda. E o jovem, ele precisa entender que precisa de momentos para as coisas acontecer. E quais são esses momentos das coisas acontecer? É que ele precisa ter informação. E aí tem uma matriz que nós do Reagro a gente trabalha, que é uma matriz chamada RACE, fica muito fácil de vocês entenderem. Quem é o responsável, quem é o avaliador, quem é o comunicado e quem é o informado. Então, assim, se eu conseguir começar a colocar a semente de trazer esse filho, mostrar os números do negócio para ele, mostrar o quanto diário a gente está crescendo, o quanto é importante os resultados dos nossos negócios, o quanto a gente pode desbravar e crescer esses negócios, é muito difícil ele não gerar curiosidade. Fato. Curiosidade. Nós mesmo, lá no Reagro, a gente trabalha que, por ano, tem que ter 1 ou 2 reuniões familiar. Se é médico, se é arquiteto, se é advogado, se é músico, ele tem que participar dessa reunião familiar. Ela é uma reunião informativa. É uma reunião que a gente vai mostrar informações. E deixar para ele muito aberto para ele perguntar. Só que a pergunta dele não é dele votar sim ou não. É informação para ele. E a semente começa, Fernanda, da base. Da base. E aí foi muito feliz a fala do Carlos, ele citou o amigo dele aqui, de trazer pontos negativos. E nós, seres humanos, a gente tem uma grande tendência de falar de coisas que está dando errado. Fato. Só que a gente não fala das coisas que estão dando certo. E por que a gente não fala das coisas que estão dando certo? E aí a gente quer colocar a semente, mas vamos lá falar o que está bom. Vamos falar como está dando resultado. Eu até hoje, Fernanda, eu não conheço um produtor que comemorou a compra da fazenda. Eu não vi ainda. E eu rodo bastante, tá? Eu não vi um produtor me comemorar. Mauro, vem aqui para casa agora, vem para a fazenda, vamos comer um churrasco, que eu comprei, mas sem alqueires. Eu não vi. E por que a gente não comemora as pequenas vitórias? Sim. E a gente estou aumentando o patrimônio, mas meu pai está ausente. Até para me justificar a ausência, às vezes, do meu pai e da minha mãe em casa, eu preciso ter essa comunicação de por que está havendo essa ausência. Aí entra o fator comunicação. Lembrando que nós somos um país colonizado e que a gente tem várias etnias e que a gente até acredita que se comunica. E existe uma coisa que é expectativa e outra coisa que é combinado. E essa família, por exemplo, do pai que fez o ar-condicionado, o pai tinha uma expectativa do ar-condicionado. Só que ele não combinou com o filho. Se ele tivesse combinado, filho, tem um lugar lá da minha casa que eu queria que tu pensasse junto comigo. Eu já mudei a conversa. Como assim, pai? Tem um lugar da minha casa lá que eu queria que tu pensasse comigo. Qual lugar? Esse lugar. Legal. Poxa, eu vou olhar a vista. O que tu acha que pode ser aqui? Daqui a pouco ele vai dizer que pode ser o escritório. Daqui a pouco ele pode dizer que pode ser a sala da academia. Daqui a pouco ele pode dizer que pode ser o quarto dele. Daqui a pouco ele pode dizer que é o espaço do brinquedo dele. Eu não sei o que ele vai dizer. Mas tu entende que quando tu perguntou para ele, ele te deu a resposta? Verdade. E nós, seres humanos, e nós brasileiros, nós temos uma grande tendência de quê? Nós colocar as nossas respostas ao invés das nossas perguntas. E às vezes as respostas estão nas próprias perguntas. Porque se foi o filho que respondeu o que ele queria daquela peça, ele vai estar incumbido de estar naquela peça. Sim. Ele vai montar o quarto dele. Ele se viu dentro daquela fazenda. Perfeito. Ele se viu dentro daquele negócio. Ele está sendo escutado. O grande dilema dos filhos é não ter tempo de ser escutado. Ele precisa escutar ele. E por isso que a expectativa e combinado, eles se quebram. E eu vou muito em fazendas, Fernanda, e eu vou brincar com o agregado. Tem fazenda que hoje está de em pé porque tem um agregado e uma agregada. Verdade. Tem fazendas que estão vivendo por causa do cunhado e da cunhada. E Mauro, eu vou te falar aqui que eu presenciei, eu tenho 31 anos de Sossal, andando para 32 anos, e durante 32 anos a gente vê muita coisa, né? Sim, é fato. É então, vida. A gente ouve muita coisa, vê muita coisa, e ao longo desses anos eu vi produtores pai, né?
dar o sangue pela sua terra, e logo depois, infelizmente, veio a falecer e deixou o patrimônio para o filho. O filho já andava com o pai, meu amigo e tal, mas aí um belo dia esse entrou dentro da minha sala e disse assim: meu pai me deixou uma merda. O pai deixou mais de 50 alqueirões de terra para ele, mais de 1.000 hectares, né? Só aqui na região, só. E aí ele disse assim, uma das propriedades, ele disse assim, me deixou, mas me deixou por quê? Ele falou, me deixou, tem cerca caída, tem capoeira, tem não sei... O pai deixou um patrimônio, um mega patrimônio para ele, e ele estava lá reclamando, eu tentei convencê-lo, falando, rapaz, você está errado, nada, me deixou, desculpa a expressão, uma bosta. E aí, passado mais algum tempo, vou vender. E ele entrou na loja, tempos depois, com as mãos estendidas, parou na porta e disse, graças a Deus, vendi aquela bosta. Então, hoje, se olha para a pessoa, ele não tem nada. Não tem o dinheiro de pagar a energia da própria casa. Então, isso acontece muito. E muitas das vezes, você me falando isso aí, boa parcela de tudo isso, então você está me dizendo que é culpa do pai. Não é culpa. Culpa, ou então ele tem alguma participação disso. O que é legal, né? E a gente entender hoje. Por que eu estou te fazendo as perguntas? Porque você... Muito legal. E ao mesmo tempo tu me dá autonomia de usar exemplos reais, né? Eu vou agora mudar para o Carlos, porque parece que para vocês eu estou combinando, né? O Carlos, literalmente, a gente está se conhecendo agora. Carlos, tem filhos? Tenho. Tem filhos? Tem um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea, legal. Casado? Sim. Casado. Na tua geração, teus pais e teu pai e a tua mãe vivos? Sim. Vivos? Conheceu teus avós? Sim. Conheceu? Sim. E até hoje tem uma foto da minha avó para eu não decepcionar ela, no meu escritório. Legal. Então, a forma que eu tive de prestigiar minha avó, que foi quem me criou, que minha mãe... Naquele período as coisas não eram tão fáceis como hoje, né? Então, ela me criou na roça, pé mesmo lá, com muito amor, com muito respeito. E se foi... E eu tenho uma foto dela, toda hora que eu olho para a foto dela, é para uma tomada de decisão importante. É a minha forma de homenagear a memória dela, não decepcionando os ensinamentos que ela me deu. Eu adoro dizer que, e eu confirmo, as perguntas estão as respostas. Ele falou de criação, tu acabou de falar de criação. Sim. Tu falou pé no barro. Sim. Tu falou de ter uma foto, correto? Sim. Quantas vezes tu viu a tua avó beijar o teu pai e a tua mãe? Minha avó nunca falou a palavra sexo na minha frente. Quantas vezes tu viu... Mas eu vi meu avô dar um... Sossega, homem. Eu era bravo. Agora vamos lá. Quantas vezes tu foi beijado pelo teu pai? Nunca. Quantas vezes tu beijou teus filhos? Ah, muitas vezes. Então, pessoal, não é Muitas culpa. vezes. É criação. É cultura. Cultura não é da noite para o dia. Então não existe culpa dos pais. Existe uma questão de criação. E até hoje a gente vai nas fazendas, e aí por isso que eu falo do choque do velho e do novo, porque o novo quer que o velho pense como ele pensa. Só que ele se esqueceu de entender como aquela pessoa foi criada. E não existe novo e velho. Existem pessoas com força de vontade de fazer, em virtude da idade. Existem as pessoas que têm mais experiência de estar lá por onde está. E eu não tenho dúvida nenhuma de vocês dois, eu também sou pai, eu tenho um filho com 19 anos e um com 10 anos. Então estamos do mesmo jeito. A filha vai fazer 19 e o menino 10. Nós, Drica, Carlos, nós não queremos deixar nossos filhos ralar os joelhos. Isso não é um problema? Toda vez que a gente deixa ralar o joelho, a gente corre. Tu não falou que teve que botar a botina? Falou, né? Hoje não. Como a gente foi criado com uma distância de afeto. Olha a palavra, estou usando. Distância de afeto. Sim. Hoje a gente dá muito afeto. Uhum. A gente cuida da nossa geração. Eu não estou dizendo que não tem nada ruim disso, tá, pessoal? Só que, ao mesmo tempo, a gente não quer que os nossos filhos passem o que a gente passou. E esse é um problema. E pela condição financeira que se dá aos negócios, pelas condições financeiras, eles não vão passar o que a outra geração passou.
Então, como é que a gente incentiva isso? Aí, será que nós estamos criando errado? Ou nós estamos errando na criação? Nós temos um desafio pela frente. Eu tenho um ponto de vista. Se você for pegar no contexto bíblico, histórico, tudo, o ouro ele precisa passar pelo fogo. E, às vezes, nós passamos dificuldade lá atrás e queremos privar os nossos filhos de passar por esse tipo de situação. Não precisa ser extremo. No meu ponto de vista, eu acredito que a gente tem que deixar o filho recebendo aos pouquinhos. Porque às vezes o pai, não, você está doido, meu filho não vai andar a pé daqui ali, meu filho não vai passar isso daqui, e acaba mimando demais. Esse é o meu ponto de vista. Então, da minha formação com os meus. Minha filha, principalmente, minha filha, papai não é rico não, tá? Então vamos embora aqui devagarzinho. Você quer isso? Quer. Bora trabalhar comigo? Vamos trabalhar, eu vou ter que contratar a pessoa para me ajudar no leilão. Você vai, eu te pago. Ela foi, e o que eu pagaria para um outro colaborador, sempre paguei para ela. Posso pegar aqui, Carlos? Que é? Olha, desculpa te falar, você vai responder, mas o que você falou antes, e está dentro dos... Eu acho também, é a comunicação, como você falou. Obrigado. A comunicação. É o gancho que você... Obrigado. O que está falando é comunicação. Olha que interessante o que o Carlos está fazendo. Primeiro, os filhos que estão assistindo aí, os sucessores, se eu perguntar de forma unânime para eles, como é que eles entraram para trabalhar com os pais? Eles entraram com o fator ajuda. Teu relógio não te ajuda se não botar pilha. O teu celular não te ajuda se não conectar para carregar. Correto. E eles entram com o fator ajuda. E por muitas vezes entra até para criar linha de crédito da atividade. Às vezes até para buscar Finame, para buscar custeio. E entrou com o fator ajuda. Eu estou entendendo por que eu entrei? Eu estou entendendo o que é meu trabalho? Eu estou entendendo o que está esperando de mim? Eu não estou entendendo. Então falta o diálogo, a comunicação, de nós conseguir separar o que é a nossa empresa, o que é o nosso negócio, o que a gente ganha dinheiro, o que a gente movimenta isso, o que é as nossas propriedades e o que é a minha relação pai e filho. Perfeito. Então, eu preciso abrir essas relações. Que uma vez o meu filho entendendo o negócio, da onde vem a faculdade, da onde vem o estudo na melhor escola, da onde vem o estudo no inglês, da onde vem a viagem para o exterior, da onde vem a viagem para o Brasil, da onde vem a roupa, da onde saem as coisas. Peraí, eu entendi de onde vem. Sim. Não existe árvore de dinheiro. Aí tem uma fala do Mário Sérgio Cortella que ele diz o seguinte: vaca não dá leite, tem que tirar. Isso está no Instagram. E ele fala isso. É fato. Vaca não dá leite, tem que tirar. Tem que tirar. Então, se nós conseguirmos esses momentos de conseguir conectar com os nossos filhos e explicar como é que as coisas acontecem, os nossos filhos vão entender. Bom. Só que o que acontece? Até nas relações familiares, às vezes. Eu sempre brinco quando eu estou dando aula nesse Brasilzão, te comunica bem? Cara, Mauro, se comunica extremamente bem. Eu estou falando para nós homens, tá? Não, me comunico extremamente bem. O cara, legal, pergunto para outro. Eu te comunica bem? Extremamente bem. Te comunica bem? Extremamente bem. E eu poderia perguntar para o nosso amigo que está me ajudando lá atrás, lá. Te comunica bem? Ele vai dizer, Mauro, eu me comunico extremamente bem. Até porque eu trabalho com comunicação. Bem. Tua esposa sabe quanto tu ganha? Não. Tá, então como é que tu te comunica bem? Não, Mauro, até o dia ela sabe, mas a comissão ela não sabe. Então tu não te comunica bem. Então tem jogo aí que tu está escondendo na questão da relação da comunicação. Como é que as coisas vão andar assim? Então, quanto mais nos comunicar, e a gente precisa quebrar um tabu, que às vezes nem saber o quanto a gente está produzindo é sinônimo de quanto a gente está ganhando. Exatamente. Então, a gente, quando vez mais incentivar as próximas gerações a entender dos negócios, provocar eles com os negócios, mesmo que seja médico, mesmo que seja advogado, mesmo que seja arquiteto, mesmo que seja músico, ele precisa entender que tu está deixando uma empresa para ele, que ele vai precisar entender o mínimo de gestão. Vai preparando as perguntas aí, viu, moças? Eu queria trazer algo assim, Mauro. Você está falando aí de comunicação, né? E quando a gente traz aqui para a nossa realidade, é a percepção do empreendedor, do agricultor, do pecuarista, que está sempre ocupado. Ele não tem tempo. E aí ele corre para ter um patrimônio, para deixar para uma família que ele não aprendeu a comunicar. Essa é a realidade, esse é o nosso sentimento, né? Então, assim,
muito bom. Isso que você tem colocado aqui na mesa para a gente é um alerta para todas as famílias aí que estão assistindo, todas as pessoas. Eu acho que esse tema ele não é só para o agro, eu acho que esse é um tema fantástico para todo mundo ouvir. Sim. E todo mundo colocar em prática, porque a gente sempre conversa, né? Nós temos 3 filhos, né? Ana Luísa, Milena e Luca. Ana Luísa e Milena já são maiores, cursam medicina, e Luca é nosso pequenininho. E aí as meninas pegaram a gente naquele corre-corre de começar a vida. Você não tem nada, né? E você quer construir algo sólido para os seus filhos, para você pagar a faculdade dos filhos, né? É assim que a gente fala. E aí não sobra tempo para os filhos. Quando eles crescem, eles não têm vínculo, o relacionamento é fraco. E aí é a hora que o pai amadurece e aí o coração dói, porque ele sente falta desse abraço, desse amor, desse afeto que não foi passado. E esse foi uma dificuldade nossa, porque aí Deus mandou o Luca. E com o Luca, a gente conseguiu ressignificar e correr atrás do tempo perdido. Porque, na verdade, nunca é tarde. Nunca é tarde para dizer eu te amo, nunca é tarde para dar um abraço, nunca é tarde, né, Arilton? E nós dois estamos nessa luta, né? E nunca é tarde para o que Mauro acabou de falar e Carlos Brito, em sintonia, sobre a comunicação. Mesmo os filhos estando maiores, ele precisa entender realmente o nosso processo. Isso, boa. Fantástico, gostei, e vou levar isso já para casa, viu? E vocês que estão ouvindo aí, meninas, vamos conversar. As nossas fraquezas e as nossas fortalezas, né? Eu vou falar uma coisa. Que aula. Esse bate-papo aqui, ele é de uma importância para nós, nos emociona, porque é tudo que a gente mais procura, e às vezes tem aquele detalhe que nos põe, aquele detalhe que nos tira do mercado, né? Tira a nossa paz, traz a paz. E até analisando aqui, eu vejo quanto que poderia ser até melhor. Eu demorei, aí depois entendi que minha filha não poderia ser forçada, tanto que na escolha da faculdade, minha filha, faz o que você quiser, papai vai te apoiar. Você tem livre-arbítrio. Aí agora está lá fazendo faculdade, administração, ciências contábeis, pai, vou formar e estou voltando para Café Rural. Aí eu falei, vai minha filha, já queria voltar logo para concluir a faculdade. Eu falei, não, fica em Goiânia, pega a hora de voo, experiência de mundo, aí depois você se sentir satisfeito em voltar para compor, a empresa é sua, né? Então, e o jovem lá, o Carlos Henrique, viu o Filipinho trabalhando com tecnologia, ficou doido de felicidade com a tecnologia. Eu falei, beleza, então sinal de que o negócio está caminhando, a gente vai descobrindo a vocação. Gosta de cavalo, gosta de roça, gosta de tecnologia, o negócio está bem encaminhado, né? Mas são detalhes extremamente importantes que a gente vai aprendendo aqui. E Mauro está sendo muito feliz na colocação, inclusive vários telespectadores estão comentando que, pelo amor de Deus, que tema fantástico e parabenizando. Vamos passar algumas perguntas? Vamos. Vou falar uma coisa dentro do contexto que tu colocou, Carlos. Se tu conseguires, na tua filha, que ela trabalhe 1 ano fora, pós-formada, ela vai aprender umas coisas que são importantes. Educação financeira, ela vai aprender hierarquia e ela vai aprender tempo das coisas. Porque senão, se ela entrar no Café Rural, eu não a conheço, ela pode entrar com o aspecto de filha do dono. E isso acontece demais no agronegócio. Porque eu ando como um crachá do filho do dono. Sim. E hoje, o menininho do Urica, vou tomar o vedre aqui, ele vai, vou tomar licença, hoje em qualquer lugar que ele vai, ele compra fiado. Porque ele é filho do Urica. Uhum. É fato. Então, assim, e ao mesmo tempo, Rico e Fernanda, não tomem uma decisão unilateral de colocar ele em incumbência de cuidar da Sossal. Entendi. Escutem ele, provoquem ele, instiguem ele no sentido de pode procurar outras coisas, mas olha esse negócio aqui. Perfeito. Então, um exemplo, eu não sei se eu estou sendo papai muito coruja, mas eu teve um momento que o mundo tem tanta interferência na educação dos nossos filhos, é tanta interferência externa, que eu acho que o que escuta menos é pai e mãe. E principalmente o pai. Professor de escola aí tem uma influência muito grande sobre os nossos filhos.
E a gente enfrenta esses conflitos. Até que ela tomou a decisão, pai, eu vou cuidar da minha carreira, eu vou para Goiânia fazer faculdade. Foi. Ela entrou no Instagram, viu falar lá de uma empresa, mandou, perguntou se estava precisando, marcou a entrevista por conta própria, conseguiu o emprego. Aí ela, pai, vou tirar minha habilitação. Se eu apertar, o senhor me ajuda? Falei, vai fundo, minha filha. A faculdade está garantida, o restante você se vira. Aí sempre que vai a mensalidade, eu coloco mais uma besteirinha para ela não... Né, um beliscão. Boa. Aí agora ela me falou, pai, estou concluindo a minha habilitação. Vou comprar um carro, não quero que o senhor me dê, não. Que está muito... Estou gastando muito de Uber para ir para o trabalho e para a faculdade. Eu vou comprar. Se eu apertar, o senhor me ajuda? Eu falei, vai, minha filha. Se eu apertar, você vai. Mas ela vai comprar, e tem devagarzinho. Eu acho que nesse ponto aí Deus estendeu a mão. Amém. Tem uma irmã que também adora números. Amém. E que está ajudando bastante. E a gente vê da base, vê do diálogo, nada forçado. E as coisas vão fluindo naturalmente. Você fala assim, cara, você quer que ela volte? Eu, sinceramente, eu quero que ela toque a vida dela, tenha autonomia, que ela se encontre. Se lá na frente ela falar, eu quero tomar conta do que eu faço parte, né? Então, que venha. Podemos ver algumas perguntas? Por favor. Como preservar a identidade da empresa familiar enquanto se ajusta às mudanças do mercado? É uma pergunta, eu não sei quem vai tomar posse dessa. Fernanda e Arilton, como manter o equilíbrio emocional trabalhando juntos? Aí, menina, aí é barril, hein? Como é que é? Vamos às primeiras duas, depois a gente traz mais. Arilton, você passa a bola para mim ou eu passo para você? Eu estou doido para saber como. A primeira ou eu respondo? A primeira é, como preservar a identidade da empresa familiar enquanto se ajusta às mudanças do mercado? O mercado... Muito legal. Pessoal, antes se fazia planejamento de 20 anos, depois de 20 anos caiu para 10 anos, depois caiu para 5 anos e hoje o planejamento está em 3 anos. E assim, eu estou sendo um cara louvável de dizer que a gente consegue fazer um planejamento em 3 anos. E a gente acabou de passar numa pandemia que ninguém sabia viver uma pandemia, não tinha livros, tinha livros falando lá de febre amarela, que aconteceu há um tempo atrás, que ninguém soube explicar, a gente viveu isso. E tem um fator que a gente não consegue controlar no agro, que é a questão de clima e a questão de mercados. Não está na nossa mão. E a atividade rural ela é cíclica, ela não é exponencial. Ela não é assim. Ela é assim. Anos bons, anos ruins, a gente sabe, a gente está vivendo o ciclo pecuário aí. E é isso que acontece. Então, falar do agro é falar disso. Só que tem uma coisa da pergunta que eu achei muito interessante, como é que conecta com a identidade? E eu vou voltar de novo a uma ferramenta chamada de governança familiar. Pessoal, o que nós fizemos? Nós fizemos o nosso cliente escrever a história da família. Nós fizemos o cliente pegar fotos da história da nossa família. Depois a gente pede para o nosso cliente escrever os valores que norteiam aquela família. A gente pergunta para ele qual é o propósito enquanto gestão, ou seja, qual é o propósito que a gente está fazendo no nosso negócio e qual é o propósito que a gente quer enquanto família. Com todos juntos. Feito isso, lembrem de uma coisa. Palavras voam, escrito fica. Então a gente faz escrever, a gente faz assinar. A gente costuma dizer que esse é o livro da família. Toda vez que eu preciso me lembrar da minha história da minha família, está lá contada a história da minha família. Com isso faz eu entender a identidade da minha família. Por que a gente tenta sempre sugerir, vocês viram que eu falei aqui, de 2 reuniões anuais? Porque eu quero um momento familiar para dizer onde que está o rumo da identidade dos nossos negócios, como a gente está conectado enquanto família, quando a gente está conectado enquanto patrimônio e quando a gente está conectado enquanto negócio. Porque todo o tempo eu tenho que regar isso. Porque lembrem-se de uma coisa, quem tem filhos, e eu, Mauro, estou falando que eu tenho filhos, eu, felizmente ou infelizmente, eu não vou escolher quem vai dividir a cama com meus filhos. E o meu filho é criado com os meus princípios e com os meus valores. Quando ele for para a casa dele, vai ser os princípios e os valores dele na casa dele. Nossa. E quando ele ir para minha casa, ele vai continuar respeitando os meus princípios e os meus valores. Porque eu os criei. Só que quando vir meus netos, eles vão quebrar tudo. Eles vão botar pé em cima do sofá, eles vão comer fora da mesa, eles vão fazer tudo. Eu não consigo guiar isso, porque não fui eu que criei meus netos.
Então, esse é o nosso grande desafio. Como é que eu consigo ter esses momentos? É ter um momento na qual a família vai estar conectada com família, Carlos. Correto. Tem que parar de conectar a família e querer falar de negócio. E as famílias que têm uma tendência de ingerir bebidas alcoólicas no final de semana, quando a bebida entra, a verdade sai. Perfeito. E aí estraga o final de semana da mãe e do pai que estão lá, quando é o único dia que eles têm de ficar com os netos, às vezes. Então, para que eu vou fazer isso? Vamos proibir. Proíbe. Isso aí, exatamente. Barril dobrado. Fernanda? Perfeito. Quero água, time, se conseguir para nós. Parabéns. Vamos lá, a pergunta agora. Pode trazer, vocês podem trazer. Isso. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tô com a cara tão amassada hoje que o negócio não está querendo reconhecer, não? Fernanda e Arilton, como manter o equilíbrio emocional trabalhando juntos? É barril, viu? Não é fácil, não. Rapaz, quando tem dinheiro no bolso, tudo é fácil. A gente se ajeita e tal. Difícil é quando não tem ele. Mas a gente, assim, eu acho quase que impossível. Estou botando aqui numa boa, ela sabe disso. Duas pessoas se conectarem, né? Como eu estou falando, morando junto, casados como eu e Fernanda, né? Se comunicarem de forma perfeita, redondinha, é impossível. Eu digo que isso é impossível. Mas, é claro, eu digo sempre que a comunicação é tudo, né? Hoje, nós já identificamos isso há um tempo atrás e identificamos que nós não conseguiríamos desenvolver esse papel sozinhos. Então, nós temos pessoas que a gente reúne constantemente para a gente desenvolver um trabalho muito bem feito. E eu posso até citar em nome dessas pessoas aqui, são pessoas maravilhosas e que a gente consegue, através delas, ter uma comunicação fantástica, que é a nossa amiga Michele, que faz um departamento pessoal aqui, né, com a gente, marketing também, e também o nosso amigo Nadson, que é o nosso gestor financeiro aí, um cara que faz uma consultoria fantástica para a gente. E eu agradeço muito essas duas pessoas. Fernanda, então vou embolar logo duas, porque tem uma outra pergunta aqui que vai muito, que é o Fernanda, como manter o equilíbrio emocional trabalhando juntos e qual o principal fator que fez com que vocês chegassem até onde vocês estão hoje? Fernanda e Arilton, foi destinado para vocês. Então, acho que as duas já estão bem... Vamos lá. Realmente é um desafio, né? Empreender no Brasil já é desafiador. Empreender ao lado do esposo ou de algum familiar é mais ainda. É 2 vezes mais, né? Mas quando nós temos, em primeiro lugar, a família como nosso propósito maior, prioridade, algo que nos move, com certeza isso é o primeiro passo para dar certo, né? Então, isso aconteceu com a gente, mesmo sem entender. A gente sabia lá quando a gente começou os 2 novinhos que a família era a nossa base, a nossa alicerce. E aí nós fomos seguindo com muita fé e é isso que me move e eu tenho certeza que move a Arilton também. Deus, ele é quem nos guia, a palavra de Deus, a gente se espelha muito através da liderança de Jesus e eu acredito que é por isso que nós estamos aqui até hoje. Nós somos um cordão de 3 dobras, não é só nós dois, porque se fosse só nós dois já teriam acabado, né? E Arilton trouxe um ponto muito importante. Primeiro, você entender se você ama aquele negócio. É como o Mauro trouxe. Eu não estou aqui porque eu sou a esposa de Arilton. Eu estou aqui porque eu amo, meu olho brilha. Quando eu acordo de manhã, se eu não ter controle de parar e fazer ali minha rotina, eu quero correr para cá, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Então, a nossa caminhada ela só dá certo porque os dois, Arilton também é apaixonado por isso aqui. Isso move o nosso coração. E aí entender o setor de cada um, né, gente? A gente precisa entender. Geralmente, em empresa familiar, todo mundo faz tudo. Mas nós não somos especialistas em tudo. A gente precisa se encontrar aí no meio desse negócio. Então, o Arilton é especialista na área dele e eu sou na minha e a gente se respeita.
E aí a gente, no meio da caminhada, 24 anos, lá no final, quase chegando nos 20, a gente entendeu que precisaria de conselheiros, conciliadores. Então, hoje a gente tem a consultoria da Michele, que é psicóloga, e temos a consultoria do Nadson. Então, assim, reunião de finanças, Nadson está aqui. Ele não pode, se ele não estiver aqui, vai dar briga. Nós dois vamos, nós vamos levar para casa e isso vai acabar com o nosso casamento. Então, a gente precisa entender quais são os passos assim importantes, assim, cada um é único, cada pessoa tem sua individualidade, e essa é a minha dica. Primeiro, e também outra coisa importante é alinhar os valores da empresa e entender que a gente precisa de processo para empreender e sermos empreendedores de sucesso. E, claro, sem corromper os nossos valores e os nossos princípios. E isso é a nossa luta diária aqui, mas não é 100%, não é perfeito. Quem nos conhece, né, Arilton, sabe que é um desafio, mas a gente está aqui até onde Deus mandar e nós não vamos desistir, nem vamos parar por aqui. Acho que eu consegui responder. Se não conseguir, manda outra aí. Que bacana a participação do pessoal. E surgindo mais aqui. Aqui tem como a família influencia as decisões nas empresas. Qual conselho daria para uma empresa familiar que está começando agora? Vamos lá, Mauro. Muito boa. Gosto de pergunta boa que minha cabeça faz tirar rapidinho. Eu vou de novo com o Carlão. Vou usar o Carlão agora. Eu sempre começo, às vezes, um tema perguntando qual é o porquê. E eu peguei isso como um hábito agora. Perguntar qual é o teu porquê, por que tem a Café Rural, qual o porquê da tua vida, por que tu está usando o que tu usa, por que tu come o que tu come, por que tu faz o que tu faz. E tu tem todo o tempo do mundo para pensar em 1 segundo. Tu já pensou, literalmente. Já. E eu conheci o Carlão agora. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Carlão pensou é pessoas. Tudo que ele pensou está conectado com pessoas. Sim ou não? Mais ou menos. Ó, como o Carlão colocou que é mais ou menos, o que é legal que o Carlão colocou que é mais ou menos? Eu sempre gosto disso, porque a gente traz o exemplo para a realidade mesmo. Sim. Se a gente for entender qual é o nosso porquê, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente busca o que a gente busca, com certeza a gente quer gerar algo para alguém. A gente quer deixar um legado para alguém. Aí sim. É isso aí, pessoal. O legado é o que a gente pode deixar de mais precioso da vida, é o legado. Então, assim, quando eu quero deixar o legado, eu não quero deixar o legado para mim. Eu quero deixar o legado para pessoas. Agora. Então, assim... Me encurralou, né? O que é importante, pessoal? E há 3 abstrações no mundo que conectam todo e qualquer ser humano na face da Terra. Uma é tempo, outra é amor e outra é morte. Todos nós queremos ser amados. Fato. Todos nós. Todos. E todos nós queremos também dividir o nosso amor com outra pessoa. Todos nós estimamos tempo. Todos nós gostaríamos que um dia levasse 48 horas. Todos nós, a nossa briga é por tempo. E todos nós tememos sim a morte. Porque a gente nasceu com um programa de início, meio e fim. E essa conexão, ela conecta todo e qualquer ser humano na face da Terra. Se isso é verdade, pessoas é verdade, e família é verdade que está conectada a pessoas, a gente precisa o quê? Como é que a gente cria os nossos negócios para evoluir? Como é que a gente cria essa sucessão dos nossos negócios? Como é que eu crio essa conectividade família, propriedade e negócio? Como é que eu não perco a identidade? Só vou pedir para tu me perguntar de novo, só para me pegar, porque está me faltando um eixo só para me responder a pergunta. A mesma pergunta. Qual conselho? Não, qual conselho daria para a empresa familiar que está começando agora? Peguei. E como a família influencia as decisões das empresas? Olha como é legal. E aí está dentro do contexto que eu estava brincando aqui com o Carlão, que a gente conectou com pessoas. O que eu quero dizer para nem tempo para começar a falar de uma organização de uma empresa familiar. Não existe idade nem tempo. Para falar de uma organização de empresa familiar. Quanto mais cedo eu começar a escrever, mais importante isso é para os nossos negócios. Então, ou seja, não existe tempo. E aí a pergunta conectada a decisões familiares é que, com base
E aí, que pena que o pessoal não tá. Eu de novo vou judiar do Carlão, vai? Vou de novo, Carlão, porque o Carlão estamos conhecendo e eu gostei do bate-bola. Carlão, olha só. Pra gente fazer na prática aqui. Romário e Pelé. 2 batedores de falta. Ok? Certo. Vou melhorar. Romário e Roberto Baggio. Lembra do Baggio da seleção? Lembro do cabeludinho lá do italiano. O Roberto Baggio, ele tem 90% de acerto nos pênaltis que ele bate. O Romário tem 5% de aproveitamento, porque o Romário nunca bateu o pênalti. Batia muito poucos pênaltis. Toma a decisão, quem bate teu pênalti? Rápido. Romário. Romário? Por que foi o Romário? Porque a última vez que o menino bateu, perdeu a Copa. Tu viu que a decisão dele foi emocional? Embora ele jogou com um pouco de racional? Emocional. E as decisões familiares é tomada em cima da emoção. Se fosse pelos números, o que perdeu. Por que o Baggio ficou ruim? Porque o Baggio marcou, porque ele deu um bico na bola. Só que o aproveitamento dele é 90% de aproveitamento. O Romário não bate pênalti. Ele bate 5% de pênalti. Só que o que foi a decisão? O Romário, por quê? Ele não quer passar o que ele passou com o Baggio. E o Carlão acabou de dizer que a decisão ela é emocional. E as decisões familiares é muito difícil tirar o anseio da família, do peso do coração. Então, por quê? Qual a sugestão que eu dou para essa família? Façam reuniões fora do ambiente familiar. Façam critérios de reunião com pauta. Marquem reunião com horário das 8 às 10 ou das 8 às 9. Não façam reunião longas sem pauta descrita. E, de fato, o que nós vamos discutir naquela reunião? Aí ela vai ser uma reunião racional, na qual eu vou precisar me preparar para ir para aquela reunião, eu vou precisar buscar subsídio para a minha tomada de decisão, e naquela reunião eu, de fato, tenho que divergir com quem tem que divergir e eu tenho que convergir com quem tem que convergir. Aí sim eu vou começar a aprender de separar as minhas tomadas de decisões por emoção e começar a agir mais de uma forma racional. Aí, de fato, eu vou aprender cada vez mais a lidar com os meus sócios. Perfeito, perfeito. O Brito. Sim. Excelente. Eu posso fazer uma... Vamos dar entrada fora... Vai lá. Quando você tocou no assunto, Mauro, em relação que, por exemplo, uma RUD hoje, quando se fala em RUD, o cara fala logo em morte. Você tocou até nesse assunto. E dentro desse processo da RUD, nós já conversamos aqui, existem inúmeros benefícios, né, dentro dele. E eu destaquei aqui, para você falar um pouco com a gente aqui, sobre a questão de tributação. Vamos lá. Legal. Essa tributação dos bens imóveis, vamos lá, tem uma diferença de tributação em relação à pessoa física, né? Eu acredito que a pessoa física, em torno de bens e imóveis, 27,5%, né? Okay. Eu só não me engano, eu não sei se é 12 ou é 14, por aí, né? Esse é um dos benefícios. E tem do outro benefício de, se eu não me engano, não, fala um pouco sobre essa tributação, que eu acabei me perdendo aqui. Dos bens imóveis, isso é real. Sim, da questão do ganho de capital. Legal. Ganho de capital também. Não só de bens imóveis, mas sobre o que se ganha, né? Que existe uma variação, acredito, em relação a bens imóveis, eu não sei, de tributação. Acredito que o Carlos vai englobar aqui, vou deixar essa parte aí, Carlos. Eu digo isso por esse motivo. Você falou que, por mais que as pessoas, quando vai se falar em RUD, né? Eles primeiro passam e falam assim, eu vou morrer, quem quiser herdar que se vira e boa viagem. Não, estava pensando que trouxe de volta o assunto hold. Uma advogada nossa especialista falou: hold não é para todos. Cada caso é personalíssimo. Boa. A Débora colocou aqui: alguns especialistas afirmam que só começar a pensar na criação de uma hold com patrimônio rural acima de 15 milhões. Há um detalhe: a hold não garante a continuidade do negócio familiar. Excelente. Como é que é o nome da colega? A Elaine Arpini, doutora Elaine Arpini, e a outra é a Débora Basto.
Doutora Elaine e Débora, obrigado pelas falas. Eu corroboro com as falas. E aí, de novo, né? E aí tem... Isso cabe também muito para os nossos colegas. Uma coisa quando eu estou falando de sucessão de patrimônio. Outra coisa eu estou falando de sucessão do negócio, sucessão da gestão, que é o sucessor. O que eu estou querendo dizer? Na minha holding vão estar todos os meus herdeiros. Só que nem todos os meus herdeiros serão meus sucessores. Sim. E o que vai dar continuidade do negócio são os meus sucessores. E se eu conseguir separar muitos papéis do herdeiro com o sucessor, esse herdeiro ele vai torcer muito que o sucessor faça muito dinheiro, que cuide desse patrimônio, porque automaticamente ele vai ter a vida dele particular, esse sucessor está ganhando mais dinheiro, está gerando mais dinheiro e está valorizando as terras que aquela família organizou. Aí sim nós vamos criar negócios longevos e perenes. Mas a gente precisa criar essa relação separando o que é família, o que é negócio, o que é patrimônio. Com relação a 15 milhões, Mauro, eu tenho uma opinião um pouco divergente dessa. Eu gosto sempre de perguntar para a família qual o teu plano para daqui a 3 anos? E aí, doutora Elaine, por derradeiro, produtor rural não gosta de ter dinheiro no banco. Produtor rural odeia deixar dinheiro no banco. Produtor rural adora comprar fazenda. Produtor rural adora comprar gado. Produtor rural ele não gosta de investir em outros negócios que não é comprar fazenda. Tá falando meu sogro aí. Então, assim, eu não gosto, de fato eu concordo que não é para todos. Só que ao mesmo tempo eu me prendo muito qual é os teus planos para 3 anos? E eu não fujo dos 3 anos. Às vezes eu jogo para 5 só para ver como é que é a saída, mas eu volto para 3 anos. E aí conecta se está fazendo sentido ou não a holding. E mais, quem é a pessoa que vai dar continuidade a esse negócio? E aí conectando isso, eu vou voltar para o Irica agora, falando do quê? O que nós trabalhamos na holding, Irica? Primeiro, 4 eixos do contrato social. A gente fala de administração da empresa, ou seja, e nós preservamos 100% do poder da caneta com os pais, ou seja, nenhum trabalho que nós montamos a gente deixa o pai e a mãe sem a caneta. É ele que vende patrimônio, é ele que dá aval ao patrimônio, é ele que dá em hipoteca o patrimônio, é os pais que determinam o que vão fazer com esse patrimônio. Isso é na administração. Na questão de cessão de cotas, que nada mais é venda de cotas, a gente deixa muito estabelecido que irmão só pode vender para irmão. A gente não quer terceiros aqui dentro. E dependendo da família, a gente veda a entrada de cônjuges em vida para negociar. E também a gente, às vezes, até bloqueia em vida uma transmissão de patrimônio para os próprios filhos, que serão os netos. A questão da entrada e retirada, ou seja, trabalhar na morte, ou até a questão da retirada de um sócio. Então, Urica, nós trabalhamos também, deixamos muito claro no próprio contrato social quem são as pessoas que podem ser meus sócios lá na frente. E as pessoas que não serão meus sócios, eu não estou tirando o direito delas. Eu só estou apenas dizendo para ela que eu não gostaria que ela fosse minha sócia e eu vou pagar ela o direito dela conforme vocês estabelecer na holding patrimonial. Perfeito. Por quê? Se eu pegar terra, o que o empresário e a empresária rural sabem viver? De terra. Se tu entregar terra, tu está entregando teu negócio, onde tu só sabe produzir em cima de terra. Então, eu estou protegendo a questão patrimonial. E aí, conectando essa proteção patrimonial com uma questão tributária, que foi a fala do Rico, eu achei belíssima a fala dele. Primeiro, para ficar claro que os patriarcas aí que estão escutando, os fundadores, a holding ela não tira poder dos patriarcas, ela não tira direito e autonomia dos fundadores. Ao invés, dá mais direito. Como assim dá mais direito, Mauro? Se vocês não fizerem nada, e é um pai e a mãe têm 3 filhos, e se a mãe vier a faltar, 50% daquele patrimônio é do pai e os outros 50% vai ficar 16,66% para cada filho. Se os filhos decidirem vender os 16,66%, eles vão vender. Como é que o pai fica ou a mãe fica? Com relação a patrimônio, esse nosso bem maior é a terra e nós estamos falando de um bem que é finito. A gente não vai evoluir mais em terra, a gente vai evoluir em tecnologia. Sim. E aí, conectada essa parte da holding, na parte tributária. A holding, bem estruturada, ela optando pelo regime de lucro presumido, ela paga 2,28% de imposto. O que é esses 2,28%? E aí, com certeza, tem contadores aqui. 8 vezes 15 dá 1,2%. 9 vezes 12 dá 1,08%. O que você está achando desses números? Só
Só para entender. 1,2 é imposto de renda na pessoa jurídica, sim, na holding patrimonial. Perfeito. 1,08 é a contribuição social numa empresa de lucro presumido na holding. Entendi. A questão do gado para abate não tem PIS e COFINS. Milho não tem PIS e COFINS. Soja não tem PIS e COFINS. Banana não tem PIS e COFINS. Vários produtos que a região aqui eu sei que é promissora na questão de produção não tem um tributo dentro do lucro presumido de PIS e COFINS. Então, e tem um aspecto do fundo rural. E o fundo rural numa holding eu posso fazer a escolha ou por faturamento ou por folha de pagamento. Se eu fizer dentro da holding bem estruturada e eu contratar um funcionário, essa holding passa a ter uma atividade, então, passa a ter uma tributação do fundo rural por folha de pagamento. Então, eu saio do 1,5 sobre produção rural, lá na pessoa física, e na atividade, na holding patrimonial, eu reduzo a questão do fundo rural. Eu vou reduzir, sim, uma parte da questão dos impostos, porque o produtor rural hoje, o mínimo de imposto que ele paga de imposto de renda dá 5,5. O que é 5,5? É 20% vezes 27,5. Então, eu estou pagando 5,5 sobre o meu faturamento. Certo. Na empresa de lucro presumido, se eu fazer uma mescla, um mix entre CNPJ e CPF, porque o CPF deixa de ter terras no nome e passa a ter uma holding dona das terras. Se eu ceder essas terras para a pessoa física explorar, eu tenho uma economia tributária onde eu vou gerar o lucro do meu negócio. Isso está baseado aonde? Dentro do Estatuto da Terra, na previsão do seu artigo 96. Mauro, trazem números que está muito confuso de entender. Um CPF pessoa física que não tem a holding está faturando 5 milhões de reais, com uma despesa de 3 milhões e 900. Está sobrando 1 milhão e 100. Quanto vai pagar de imposto esse CPF? 275 mil reais de imposto de renda. Esse mesmo cliente, ele montou agora uma holding patrimonial, na qual ele integralizou os imóveis rurais e ele está fazendo a exploração na pessoa física. Se ele vender na pessoa jurídica dele 1 milhão e 100 reais de gado para abate, de café, de banana, de produtos que são suspensos, o que ele vai pagar de imposto? 2,28%. Então ele vai pagar R$ 22.800 para vender 1 milhão de reais em produto. Na pessoa física, vai empatar a receita com despesa, porque eu preciso pagar uma dona da terra para produzir. Nesse fator, então, no primeiro exemplo, eu estou pagando 275 mil reais. Nesse exemplo agora que eu casei holding com exploração de CPF, eu passo a pagar 22.800. Então eu tive uma redução na minha carga tributária de imposto de renda de mais de 90%. Na parte do fundo rural, eu admitindo um funcionário na holding, lá nos 5 milhões, eu ia pagar 1,5 sobre os 5 milhões. Como eu estou tirando 1 milhão daquela receita lá, eu deixo de pagar 1,5 em cima daquela receita. Então, eu reduzi também a parte do fundo rural. Entendi. Terceiro ponto. Uma empresa constituída está na Lei 9393. Se eu integralizar os imóveis dentro de uma janela de data, ou seja, antes de setembro, eu consigo valorar minhas propriedades sem gerar imposto de renda sobre ganho de capital. E, inclusive, sem gerar imposto de renda a pagar. Então, eu montando uma holding antes de setembro, eu consigo integralizar os meus imóveis, valorizar os meus imóveis. E aí, na pessoa física, Arica, se eu for vender um imóvel, uma fazenda, o que eu vou pagar de imposto? Eu posso pagar uma alíquota de 15%, 17,5%, 20%, 22,5%. Em cima dos valores do lucro, do ganho de capital, do lucro imobiliário. Porém, nessa lei, no artigo 19, diz o seguinte, que todos os bens adquiridos a partir de 1997, para fins de cálculo de ganho de capital, vale o valor da declaração de ITR. Então, se eu montei a minha holding antes de setembro, eu integralizei meus imóveis, eu fiz um laudo na forma da BNT, eu consegui valorar minhas propriedades. Então, logo, se eu for vender uma propriedade no futuro, não vale mais o valor histórico defasado que está na declaração. Vale o valor que tu colocou na declaração de ITR do último ano, que foi do ano da holding. Certo. Então, tu valorou tuas propriedades dentro da brecha da própria lei. Eu nem vou chamar de brecha, mas é o que a lei prevê. E aí, com isso, então, às vezes eu posso ter casos que eu posso zerar o ganho de capital, como eu posso pagar uma redução muito significativa com a relação da venda de uma fazenda. Então, eu falei de 4 impostos de uma forma
aqui celery, mas para conseguir trazer o quanto uma hold bem estruturada, conversando com o nosso negócio, ela pode, de fato, sim, trazer uma economia para o nosso bolso. Até porque, né, Carlão, a parte mais sensível do nosso corpo é bolso. A gente não consegue mais discutir com relação a isso. E uma coisa, Mauro, assim, se você analisar o valor que é cobrado, você normalmente cobra, os colegas também, cobra sobre a hold, ele é um percentual bem pequenininho em relação a um inventário, a um processo lá na frente muito... Né? Aqui tem uma cilada, tá? Tem uma cilada. E aí, como tem colegas aí, nós temos que cuidar muito quando a gente está usando um fator que a hold vai tirar inventário e com isso eu vou cobrar sobre a redução. Tem que ter muito cuidado de como eu estou entendendo esse fenômeno aqui, dessa estruturação. Porque, de novo, uma coisa é criar a holding. Eu criei a holding, coloquei os imóveis, transferi cotas e fiz uma sucessão do patrimônio, saí do inventário. Resolveu a longevidade e perenidade do meu negócio? Não. Tem que fazer do mesmo jeito. Eu preciso agora conectar patrimônio com negócio, com atividade. Porque hoje eu posso dizer que nós estamos muito mais refazendo trabalhos do que, às vezes, construindo trabalhos novos. Então, esse cuidado é só um cuidado que tem que ter. Primeiro, que blindagem não existe. A gente já falou de 5 ações aqui que não tem mais como a gente acreditar em blindagem patrimonial. E segundo, às vezes, a gente vender a ideia que eu fazendo isso, eu estou fora do inventário. Mauro, por que está sendo tão duro com isso? Porque o único lugar que não é por ordem de idade nem por ordem alfabética é o segundo plano. Ninguém sabe o seu momento. E às vezes podem inverter. Pela uma ordem da vida, a gente entende que as pessoas que são mais experientes podem ir primeiro. Só que ela também pode ser contrária. Então, se acontecer o contrário, eu tenho um inventário para fazer. E eu fiz um inventário que daqui a pouco antecipei alguma coisa. Então, é só ter cuidado com relação, às vezes, trabalhar bem com o profissional que vai fazer e trazer muito esses pontos do aspecto do agro. E eu, Mauro, faço, sim, diferença quando eu estou falando de uma sucessão patrimonial do agro, quando eu estou fazendo uma sucessão patrimonial do urbano. Porque a fazenda tem amor, tem afeto, é onde eu fui criado. O agro é tijolo. O urbano é tijolo. Ô Mauro, eu vi você só falando do lucro presumido. Esse é o regime ideal para hold? Para hold com o patrimônio, sim. Não façam hold patrimonial no Simples Nacional, por favor. Gente, 1h30 passou voando. Não dá para responder todas as perguntas. Foi uma aula brilhante, um momento. Vários amigos aqui, meu amigo Fernando de Manuel Pereira, Fernando Afonso está lá, acompanhando a família. Eu tenho uma última pergunta aqui, eu gostaria de fechar com ela. E vai sobrar para você. Porque a Milena Bahia, como faço para aprender com meus pais? Aí não. Como faço? Não faça, não aprende muito não, porque aí você não vai aprender nada. Mauro. Você aprendeu errado. E aí? Como é que é o nome dela? Milena Bahia. Milena. Milena, não... Eu tenho uma artimanha de segurar minhas lágrimas e apertando uma coisinha que eu tenho aqui atrás, aqui, eu gosto de dar umas respiradas. Primeiro é ver a tua conexão e te aventurar fazer uma pergunta no primeiro podcast. E deveria ser para teu pai, para tua mãe, mas veio para mim. Maravilhoso, obrigado pelo desafio. Milena, Michelle Obama disse que o sucesso não está em quanto de dinheiro tu tem, nem em quanto de patrimônio tu tem, em sim em quanto tu consegue ajudar pessoas. Paulo Goethe diz o seguinte, que o mais difícil de incutir numa pessoa uma nova ideia é fazer desistir das ideias antigas. E eu poderia ficar te citando N frases aqui, mas eu vou ficar na Michelle Obama, que para mim ela resumiu uma frase muito boa da questão do que é sucesso, que não está conectado com dinheiro nem a patrimônio, está conectado enquanto tu ajuda as pessoas. E tu aprender com a tua mãe, eu acho que para mim tu já aprendeu porque está correndo no teu sangue. E o segundo ponto é... engasguei.
Emiliana, assim, eu acho que tu não perder o foco da tua trilha, escolhe a tua caminhada, e quanto mais tu conseguir ter momentos familiares, separados de momentos de negócio, tu já está conseguindo um grande êxito disso. E todas as vezes que eles fizerem, ou eles tentarem falar de negócio com vocês que sejam muito drásticas, dizer assim, não é o momento. Então vocês marcam uma reunião fora da nossa viagem, fora do nosso momento familiar, e vocês vão lá para a Sossal, falem lá de negócio, mas não falem aqui dentro de casa. Eu acho que a grande inspiração tu já é, Milena. E eu tenho a última, tá? Que o mais difícil para um filho é brilhar sua estrela quando somente a estrela dos pais se apagam. E que bom que a tua estrela está aqui, está brilhando, segue teu rumo, sucesso, obrigado. Só que tu quase fez eu chorar. Bom, pessoal, gente, que momento, tá? Assim, foi um presente, foi uma honra, sabe, estar ao lado de todos aqui, que a gente está segurando, porque a gente sabe das lutas, não é fácil, sabe? Com tantos desafios, mas a gente trabalha com comunicação nessas horas. Rica, meu amigo. Só quero agradecer mesmo a vocês, a você, Carlos Brito, por esse momento brilhante, maravilhoso. Nossa. A você, Maurão, sei que você é um paizão, e isso é a resposta que você deu aqui para minha filha. Eu tenho certeza que você estava falando exatamente para sua filha. Filha, não é isso? Filho. Filho, para o seu filho. E, meu amigo, que Deus possa te abençoar imensamente, continuar com esse coração grande que você tem, sabe? Você é um cara servidor, assim como você, Carlos Brito. Obrigado, Nós temos duas pessoas aqui maravilhosas, de coração, dispostas a ajudar a qualquer tempo, qualquer momento. E eu só tenho que agradecer a vocês. E digo que aqui a Sossal, eu, Fernanda, nós estamos aqui de braços abertos por vocês. Conte com a gente de qualquer coisa que você vier a precisar, sabe assim? E é um momento ímpar, um momento diferenciado esse momento aqui, viu? Eu agradeço muito a vocês. Agradecer também aí a todos vocês que nos ouviram e estão aí com a gente até agora. Que Deus possa abençoar cada um e dizer que daqui mais uns 30 dias aproximadamente estaremos com mais alguma novidade aí para vocês. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vou fechar com você, viu, dona Fernanda? Mauro, foi uma grande honra participar de um momento tão bacana. É um momento de extrema paz, de um assunto tão importante, debatido com tanta serenidade. Foi um orgulho fazer parte desse momento com você, meu amigo. Obrigado. Mas eles combinaram de eu chorar, né? A Milena combinou. Vou tirar. Grande homem. Valeu, obrigadão. Obrigadão. O que acontece, Carlão? Assim, eu amo o que eu faço. E eu venho de uma família muito pobre também, né? E é um troço doido. A mãe ensinou a pedir, toda vez que acorda, né? Saúde, sabedoria e conhecimento. Então, isso foi sempre um lema, eu sempre fiz isso. Pedir saúde, sabedoria e conhecimento. Eu sempre pedi isso, né? E aí hoje eu entendi que tudo que eu pedi de sabedoria e conhecimento hoje estar conectado com várias famílias, fazendo o que eu faço com paixão, fazendo com respeito, com profissionalismo. E eu acho tão importante quando a gente chega numa família que às vezes está com problema de falta de comunicação, e estão se atritando, e a gente consegue fazer aquela família voltar a falar, voltar a conectar. Porque nós já entendemos, nos 18 anos que eu estou fazendo isso, economia tributária nós vamos dar 99,9%. Vai sobrar mais dinheiro no bolso em tudo que nós meter a mão. É resultado. Nós vamos entender, sim, que a gente vai proteger o patrimônio. A gente também não tem dúvida mais disso. Só que tem uma ponta que é a família. E a gente até hoje não viu uma família infeliz, negócio saudável. Então, família é berço. E eu, de fato, como eu emocionei para a pergunta da Milena,
eu estava muito falando pro meu filho, pros meus filhos, na verdade. Então aquilo mexeu demais comigo, mas consegui segurar bem. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Obrigado pela confiança de novo. Carlão, obrigado por nós se conhecer. E, pessoal, não teve bastidor entre eu e o Carlão, tá? Não, foi... A gente fez literalmente ao vivo. Ele só me olhou assim, cara, você tá aqui do meu lado, ponto. E depois daí a gente seguiu o baile. Então, Carlão, obrigado. Tá? E obrigado pela responsabilidade também. É um prazer, cara. A gente costuma dizer que para a gente continuar os nossos negócios, Café Rural e tanto o Reagro tem um lema: transformar vidas através do agronegócio. Então, isso é o que nos... Estão conseguindo. Isso aí. Obrigado. Nós que agradecemos, meu irmão. Fernanda, dona Fernanda, começamos com você e vamos franquear esse fechamento desse momento ímpar. Claro, te agradecer mais uma vez por todo o carinho que vocês têm com a nossa empresa que vocês ajudaram a pegar pequenininha, tá? Que são os pais da Café Rural, podem dizer assim. Eu sempre faço questão de falar, às vezes você é repetitivo, mas foi um momento muito importante, um momento muito decisivo. E a tua família que está acompanhando, vocês têm que dividir o pai comigo também, porque se Irica não comprasse o primeiro leilão, certamente eu não teria conseguido adquirir aquele aparelho que hoje está sendo ferramenta para disseminar boas informações como essa. É nosso, porque a gente pode ter tido a iniciativa, mas se a gente não tem o caos no momento, e mais do que isso, a palavra, a profecia ali no momento certo. Então foi assim, foi algo que marcou a minha vida. E hoje, colaborador da Café Rural aí já indo para o 3º ano, graças a essa tecnologia e tantos outros hoje, os nossos 12 colaboradores que dependem da Café Rural hoje, naquele aparelho que você nos ajudou a adquirir, tirando o seu sustento. E isso que nos orgulha, tá? Parabéns, então, cara. Parabéns. Foi uma honra poder vir. Eu pararia o mundo para poder vir aqui atendê-los. Né? Eu não tenho dúvida, meu irmão. Obrigado mesmo, Carlão. Que honra estar sentado nessa mesa. O meu muito obrigado, Carlos, ainda é pouco para retribuir assim tudo que você faz, né? Liguei para você e falei: Carlos, eu quero você presencial. Você está lá em Teixeira. De lá do estúdio, né, o link. E você veio com todos os seus equipamentos, com o Felipe, com todo mundo aí trabalhando aí para que isso acontecesse. E também agradecer, Mauro, um grande mestre. Vocês dois são duas pessoas que nos inspiram. E foi escolhida a dedo para nosso primeiro podcast. E assim, eu fiquei muito emocionada, muito feliz. E hoje de manhã eu lembrei de uma frase que uma amiga me falou, essa semana, né? Ela falou assim para mim: se o medo vier, vai com medo mesmo. E nesse momento eu pensei nas minhas filhas, nos meus filhos. Eu falei: eu vou porque eu quero inspirá-los. Eu quero que eles vejam uma mãe que acredita no que faz, que acredita no agro, que acredita nas pessoas, que acredita que nós podemos, né, como entregar muito mais do que nos é pedido. E esse é um valor para nós, é partilhar conhecimento. A Bíblia fala que conhecimento liberta, e liberta mesmo. Sim. E que esse bate-papo tão gostoso fique aí na mochila aí de cada um de vocês, familiares, clientes, parceiros, nossos colaboradores, que vocês guardem aí com muito amor, com muito carinho, todo esse aprendizado. Levem para a vida de vocês, porque a Sossal é isso. A Sossal, ela compartilha conhecimento muito mais, muito além, né? Nós vendemos produtos, mas nós não existe uma inquietude dentro de nós, né, Arilton? É algo que a gente quer entregar além, e isso é muito gostoso. Isso acontece de forma muito natural, e estamos aqui hoje por causa de vocês, e estamos muito felizes mesmo. Nosso muito obrigado, e até o próximo podcast Prosa Produtiva. Bom, salva de palmas aqui. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Tchau.